sou o professor Luiz Paulo Moura Soares, tá? Sou pedagogo de formação, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, sou especialista na área de educação especial, né? Moro aqui em Curitiba, trabalho na Clínica Vivere, aqui em Curitiba. Também sou coordenador técnico da equipe da AMA Camboriú, né? Na cidade de Camboriú, Santa Catarina, tá bom? Também estou aqui, sou professor do Grupo Reben Educação de diversos cursos de pós, e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre toda essa questão do ensino estruturado, né, dessa questão do ABA. Então, são momentos que a gente vai poder estar falando juntos sobre isso, e também na terceira palestra a gente vai poder tirar dúvidas aí, então podem deixando as perguntas de vocês aí. Bom, gente, aprenda sobre ensino estruturado para crianças com TEA. O que é o ensino estruturado? Por que existe o ensino estruturado, né? Por que, professor Luiz, nós que trabalhamos com autismo temos que estruturar o ensino? Tá? Então, são perguntas, são questionamentos que eu quero deixar para vocês, e que até o fim desses 50 minutinhos, é claro que não tem como a gente responder todas, muita informação aqui, né? Mas é importante para vocês terem uma ideia do que é o ensino estruturado, quais são as possibilidades, quais são os princípios, por que existe isso, né? Por que é tão importante estruturar o ensino para criança com autismo, né? Então vamos lá. Então, apresento para vocês, né, os níveis de aprendizado. Gente, dentro do ensino estruturado, tá? Por que é ensino estruturado? Porque o autista, ele aprende de forma visual. Eles são pensadores visuais, tá? É uma característica muito, muito importante dentro do ensino da criança com autismo, né? Do próprio adulto também. Talvez ele não vai precisar de tanta estrutura, mas é importante essa organização visual, essa previsibilidade, o início, meio e fim de uma tarefa para que ele possa entender. Uma das palavras que a gente utiliza muito trabalhando com ensino com autista, né, é a questão da previsibilidade, a importância da previsibilidade frente ao processo de ensino. Então, o que eu vou ensinar, como que eu vou ensinar, por que eu vou ensinar, quais são as expectativas que aquele ensino vai trazer para a criança, né? Então, tem que ser muito concreto, muito certo. A gente tem que estar muito claro quais são os objetivos que nós vamos atingir. E isso é essencial para o conhecimento de um profissional que trabalha com autismo. Se não tem esse conhecimento, né, do estilo cognitivo, o que é o estilo cognitivo? Todos nós temos uma forma de aprender, né? Então, o autista tem uma particularidade muito importante, né? Que a forma dele aprender é por uma memória, é por uma rota visual. Então, quanto mais concreto for, quanto mais visual for todo este processo de ensino, melhor serão as garantias deste processo de aprendizagem. Isso é muito importante para que todos entendam e compreendam, tá? Então, vamos conhecer os níveis de aprendizado. O que são os níveis? Gente, não é nível de autismo, tá? Que nós temos lá os níveis, né? Pelo DSM-5-TR agora, que foi revisado, apoio substancial, muito substancial, e suporte de muito apoio. Então, nós precisamos entender que, independente, né, desse nível de autismo, dentro da característica da pessoa com autismo, a gente precisa entender, tá, que todos eles precisam de certo apoio substancial, mas é necessário. Isso é necessário e é importante. Só que para isso, para a gente entender que tipo de apoio, que tipo de suporte, que tipo de necessidade, nós precisamos conhecer quem é aquela criança, qual é a sua faixa etária, qual é a sua perspectiva,
tá? De importância que ela necessita frente ao trabalho. Então, para isso, dentro do todo o ensino estruturado, né, que a gente chama o ensino sem erro, tá? A gente já começa a trabalhar com o ensino sem erro. Professor Luiz, o que, que é o ensino sem erro? Eu ensino já dando o correto, que é certo. Não tem um sistema de hipótese, eu acho, não, ninguém acha nada. É isso e é aquilo, ponto. Tá? Então, assim, poxa, professor Luiz, mas mesmo um jovem que tem um pouco apoio, uma necessidade de pouco apoio, ele também vai pensar dessa forma? Sim, também ele requer essa estrutura, essa instrumentalização dessa informação, do conhecimento para poder adquirir, né, funcionalidade, habilidade, utilizar essas habilidades de forma funcional para a vida. Então, o autista ele tem que entender que na hora que ele está aprendendo, isso é uma necessidade muito importante dele, que ele já eu ensino ele, ele já aprende, depois ele tem que fazer isso sozinho, e depois que ele aprende a fazer sozinho, ele tem que generalizar este conhecimento. Uma etapa extremamente importante e fundamental no processo de aprendizagem da criança com autismo, tá? E aqui dentro de toda essa estrutura, existem os níveis de aprendizado. O que são os níveis de aprendizado? É como eu, como profissional que tem conhecimento do autismo, ou que estou conhecendo a perspectiva dessa criança frente ao processo acadêmico, eu tenho uma linha de trabalho ali tênue que vai me dizer, que vai classificar as possibilidades de desenvolvimento dessa criança frente às habilidades que ela possui. E para isso, gente, hoje o Grupo Rema Educação traz essa informação para você aqui nessa live, falando de ensino estruturado. E eu tenho certeza que com essa fala, com essa informação, você amanhã vai chegar na sua escola, vai ver aquela criança e vai poder dizer: essa criança está no nível de aprendizado tal, essa criança está no nível de aprendizado tal. Tá? É claro que todas essas informações, dentro do curso de pós aqui de TEA, a gente vai aprofundar muito mais, entender isso com muito mais característica, mas você vai ter uma noção dessa possibilidade com o objetivo de poder, né, comprometer o seu trabalho frente ao desenvolvimento dessa criança e, com certeza, aumentar as possibilidades de qualidade nesse serviço, tá? Bom, então vamos tentar contextualizar um pouco todas essas questões que eu estou falando sobre ensino estruturado. Então, para Stock, uma das abordagens mais recomendadas para ensinar pessoas com autismo é aquela que usa o quê? Apoio visual. Então, aqui nós já temos suportes visuais. Suportes visuais é uma prática baseada em evidência, cientificamente comprovada. Não sou eu que estou dizendo isso, isso a ciência já nos disse, tá? Por muito tempo, desde 1966, essa prática já existe. Olha que importância da gente saber, tá? Então, que o suporte visual, tá? Foi feito toda uma pesquisa e sabe que quanto mais estrutura, mais organização para esse autista, melhor será a condição dele de aprendizado. Esses alunos frequentemente demonstram determinada força no pensamento concreto, nas rotas de memória e na compreensão das relações visoespaciais, enquanto demonstram dificuldades importantes e significativas quanto ao raciocínio simbólico, comunicação e a questão da atenção. Então, olha que importância a gente entender isso, saber que por mais que essa criança tenha, né, cada um, e isso é uma das coisas que mais me fascina na área do autismo, tá? É você poder trabalhar com várias crianças e cada uma ser diferente da outra. Às vezes ela tem o mesmo estereótipo, o mesmo comportamento, mas a sua manifestação vai variar de forma significativa. E isso é muito importante, gente, porque
quanto mais você ter acesso, você ter a prática com crianças autistas, aqui hoje nós estamos falando da criança com autismo, melhor será a sua prática, melhor será o seu conhecimento, porque aí você já vai ter uma bagagem muito importante. E para isso, a gente precisa estruturar o ensino, porque se não tivesse, eles aprendessem de uma forma igual aos demais, né? Tudo bem, a gente não precisaria estar aqui, talvez, falando sobre este assunto específico, mas não, ele é necessário. Suporte visual é uma prática baseada em evidência. O ensino estruturado, ele dá essa base para a aprendizagem, seja ela acadêmica, seja ela social, seja ela emocional. Ela varia, funcional também, varia por vários campos. Então, a importância da gente estruturar, tá? E a importância da gente conhecer. Então, por isso, a questão do pensamento concreto, gente, muito importante, através dessas rotas de memória. Então, a gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva. Por isso, a importância desse treino, a importância dessa organização visual, tá? E a questão que vai ser uma dificuldade mais importante é quanto à abstração, quanto à questão mais específica do raciocínio simbólico, né? Então, da questão da comunicação, a forma de ele comunicar aquilo. Então, essas são dificuldades importantes dentro do espectro do autista, né? Que traz toda essa gama de informação e que nós precisamos saber que existem práticas condizentes, cientificamente comprovadas, que favorecem esse trabalho, tá? Trago para vocês aí Schopler, tá? Que demonstrou a importância de recorrer a um ensino estruturado para alunos com perturbações do espectro do autismo. Ou seja, o que ele diz para nós, né? O que ele diz e deixou uma grande contribuição dentro do universo do autismo, tá? Na literatura, na base científica toda, que ele diz o seguinte, que todo ensino estruturado vai promover o ambiente de vida independente a partir de orientações visualmente mediadas e das estratégias de automonitoramento. Então, o ensino estruturado tem a possibilidade, e esse é um grande objetivo do ensino, é favorecer a condição, favorecer de forma autônoma, né, a possibilidade dessa criança, desse indivíduo, desse adolescente seguir uma rotina, seguir uma execução de uma tarefa, né, com independência. Tá, gente? Então, isso é muito importante. Então, a gente vai trabalhar com autismo pensando lá na frente, pensando nas possibilidades, no ganho que ele vai ter frente a esse processo de autonomia, tá? Então, isso é essencial aqui para a gente trabalhar. Bom, eu entro agora na questão especificamente, a gente dentro da pós, gente, lá de TEA, a gente vai aprofundar esses conhecimentos, essas informações todas, nós vamos falar muito do Schopler, vamos falar muito dessas considerações históricas que leva à questão do ensino estruturado com uma possibilidade de uma prática baseada em evidência de uma forma muito significativa, que traz um respaldo técnico, científico em prol do processo de trabalho, né, em relação à criança com TEA. Então, nós precisamos entender isso. Existe isso, níveis de aprendizado. Mais uma vez, eu quero reforçar aqui, não é níveis de autismo, gente, não é isso, tá? Isso é lá dentro da perspectiva do diagnóstico, tá? Aqui é níveis de aprendizado, é onde eu vou avaliar, onde eu vou verificar as possibilidades de avaliar a condição dessa criança e verificar aonde ela se encontra, quais são as perspectivas frente à faixa etária, frente à série que ela se encontra, em prol do desenvolvimento dela. Então, é isso que a gente vai avaliar aqui, tá? Níveis de trabalho foi sugerido por Fonseca em 2006, a fim de localizar onde as pessoas com TEA estariam em termos de aquisições necessárias ao cumprimento de tarefas, ou seja,
Você, professor que está me escutando, que tem um autista na sua sala, você não chega e diz assim, pensa assim, nossa, eu já trouxe isso, eu já trouxe aquilo, coloca uma atividade, coloca outra, mas qual é o objetivo dessa atividade? O que você quer atingir? O que esse objetivo dessa determinada atividade tem a ver com a sequência dessa próxima atividade que você vai trazer? Não é aleatório, gente. Não é aleatório, tá? A gente precisa entender que essa continuidade, todo esse trabalho, ele necessita ser efetivado, tá? E a gente precisa trazer de forma clara o entendimento, a avaliação dessa criança para poder descrever o que? Perfil. Qual é o perfil educacional dessa criança? Será que você sabe qual é o perfil que essa criança se encontra? Qual é o perfil comunicativo? Qual é o perfil emocional dessa criança com autismo? Gente, são informações decisivas, extremamente importantes em prol do desenvolvimento, tá? Por uma vida. Então, isso é essencial a gente trabalhar. Fonseca traz também para a gente funções motoras, que a gente vai estar trabalhando, cognitivas, acadêmicas e habilidades neuropsicológicas. Sim, nós vamos trabalhar essas questões também frente à atenção, concentração, né? Função executiva, extremamente importante também, toda essa questão do manejo do comportamento frente a esse processo. E aí entra também a questão da avaliação cognitiva e funcional, porque muitas vezes o autista, gente, tá? Isso é um dos maiores cuidados que a gente tem, que quando a gente vai trabalhar com autismo, quando a gente está ensinando uma criança com autismo, é ensinar com que objetivo? Sempre dando função. Tem que ter função aquilo que você está querendo ensinar para ela, tá? E ela tem que perceber, você tem que ter estratégias de alguma forma que favoreça essa funcionalidade, porque senão, o que vai acontecer? Vários autistas cheios de habilidade e sem saber como usar, como utilizar. Por quê? Porque quando você percebe que tem um autista que está cheio de habilidade e não usa, é porque de alguma forma ele foi ensinado a habilidade, mas não foi trabalhado toda a possibilidade de função deste conhecimento e como também a generalização deste conhecimento. Olha que importante, que sério a gente saber disso. Não basta só ensinar habilidade por habilidade. Eu preciso ensinar habilidade sempre dando função. Isso é um dado extremamente importante que vocês têm que sair dessa palestra aqui, tá? Bom, e aí nós vamos começar os níveis, tá? Nível 1. Quando que eu sei quando uma criança se encontra num nível 1? Tá? No nível 1, o nome do programa a gente vai chamar atividades iniciais, preparação e atividades motoras, ou seja, o aprender a aprender. A gente vai ensinar essa criança a sentar, ela ter sentar, aprender a trabalhar, a ter atenção, né? Seguir uma rotina. Então, são a preparação básica, importantíssima, para um processo de aprendizagem mais efetivo. Por que muitas vezes a sua criança está lá? Ela não senta, ela não para, nem nada, e você está querendo ensinar lá raiz quadrada, expressão numérica, não vai aprender. Se ela não senta, se ela não olha para você, se ela não está atenta àquele ambiente, e para isso requer conhecimentos básicos, pré-requisitos extremamente importantes aqui, e que aquela criança precisa ter para dar uma sequência no seu processo de aprendizagem, tá? Então, o que entra aqui dentro desse programa? A gente vai ensinar o movimento de segurar os objetos, de transportar, né? Fazer o transporte para um determinado recipiente, soltar sem jogá-los, né? Eu pego a bolinha, vou brincar com a bolinha com aquela criança, a criança já joga, tudo ela joga. Não, eu vou criar estratégias também, talvez utilizar até esse movimento dela, transformar isso em funcionalidade, tá? Ou evitá-lo que ele destrua,
que levem à boca, com muita ênfase, né? Mais motora do que cognitiva. Aí, para isso, tem toda uma estimulação sensorial aqui, que também, paralelo a isso, a gente vai proporcionando essa criança, com o objetivo de estar canalizando a atenção, né? De estar fazendo com também possibilitando estratégias para uma autorregulação, né? Então, a gente vai criando essas possibilidades aqui no nível 1, tá? Atividades basicamente de triagem e de transporte de elementos. Agora eu vou trazer visualmente aqui para vocês terem uma ideia, tá? As variações variam os elementos com o movimento. Então, posso ter um movimento, né? Mas se eu for fazer isso daqui, é mais dessa forma. Se eu for fazer só com esse, é outra. Então, a pega, os tipos de pega também vão variar a forma como essa criança vai pegar o material. Aqui a gente explora diversos modelos e tipos, com peso, sem peso, leve, pesado, né, grande, pequeno. Você vai trabalhando com isso para que essa criança possa estar trabalhando. E a gente pode utilizar isso também dentro do processo de atividades físicas também. Lembra que tem a questão motora? Também de proporcionar esse apoio para essa criança aprender. Então, ali nós vamos trabalhar também a estimulação olho-mão, né? Que é fazer essa integração, né? Ah, eu tenho que escrever, então eu tenho que fazer este movimento aqui, fazer essa integração olho-mão, que é muito importante, tá? Porque se ela não pega, ela não olha, ela não presta, como que ela vai estar atenta ao estímulo e ou muito mais ainda a instrução que você vai estar dando, né? Então, tudo isso precisa ter esse balanço, tá, gente? Sentar, estar atento com a prontidão para o trabalho. O que é isso? Né? A prontidão, ele estar preparado para uma demanda que venha exigir conteúdo cognitivo, que venha exigir algo a mais para essa criança. Certo? Então, aqui eu vou utilizar muito com aquela criança pequenininha que está chegando. Ah, ela já sabe letra e número. Ok, mas aqui ela não senta, ela não para, ela não sabe trabalhar. Então, eu introduzo isso. O nível 1 é muito rápido para essa criança entrar e já sair, tá? Ele tem prazo. Porque a gente, a partir do momento que você coloca essa criança num ensino estruturado, num ambiente que seja organizado, daqui a pouco nós vamos falar dessa sala também, você vai estar preparado para essa criança poder navegar dentro desse ambiente com uma organização, com uma previsibilidade de tudo que é necessário, tá? Bom, esse é o nível 1. Aí aqui, gente, eu trago para vocês algumas atividades do nível 1 para vocês terem ideia. Olha só. Aí alguém deve estar pensando assim, nossa, professor Luiz, você fez toda essa fala para apresentar uma atividade dessa? Sim. Sim, porque isso faz parte do processo de ensino. Integração olho-mão, a criança vai pegar, e vocês estão vendo que é uma atividade sem erro? Não tem erro. Ela tem que pegar e ela tem que encaixar. Enquanto ela vai ali, dependendo da abertura, ela tem que fazer essa integração olho-mão. Ela tem que fazer isso. Então, a gente prepara e monta atividades tá? Para a gente organizar. Então, você começa a organizar essa criança. Então, não tem habilidade cognitiva aqui. Ela só tem que fazer enfiagem ali, só, né? Na verdade, fazer o depósito, tá? Olha aqui outra. Aqui ela tem já é uma peça menor, que já vai exigir. Aqui no palito era assim. Agora ali né, já é aquela pecinha laranja já é outro formato. O ovinho é outro formato. Então você vai variando com a experiência motora também dessa criança poder fazer essa pega. Então aqui, ó, simplesmente não tem erro atividade. Ele tem que pegar, eu dou o modelo e ele coloca, ó. E ele vai colocando. Aqui ele vai pegando também os ovinhos e vai colocando ali no meio, tá? Ali tem um buraquinho. Aqui, ó, outro tipo de pega. Pega lá, uma pega mais fechada. Aqui ele já tem que alternar mãos. Ele vai ter que puxar as bolinhas e alternar e fazer o depósito. Vocês estão verificando que as aberturas elas são diferentes também.
Tá? Isso também tem um princípio importante para daqui a pouco, né? Para o próximo nível. Então, você consegue organizar de uma forma ali para a criança entender, tá? Ó, outro, causa e efeito também a gente pode utilizar aqui. A criança vai empurrando a bolinha e vai caindo. Ali tem um cano onde ela vai colocar a bolinha e ela vai fazer. Gente, são atividades que a gente chama de nível 1. O que é essa atividade de nível 1? É uma atividade onde a gente vai estar organizando, possibilitando essa criança, né, essa percepção, essa questão da atenção, início, meio e fim de uma tarefa. Você está preparando ela para o trabalho. E você percebe que não tem nada, questão nenhuma de uma questão cognitiva aqui. Bom, a criança aprendeu, já está sentando, já está executando, está indo super bem. Opa, vamos passar de nível. Vamos avaliar a possibilidade dessa criança avançar de nível. E aí nós vamos para o nível 2. O que é o nível 2? São as atividades iniciais que exigem a discriminação de elementos e que envolvem habilidades, tá? Envolvem habilidades de diferenças e semelhanças. Então, o nível 2 nada mais é que um programa de diferenças e semelhanças. Então, ao início de uma exigência cognitiva, aqui nós vamos começar a exigir a questão cognitiva. A gente vai trabalhar o que é diferente, o que é semelhante. A gente vai combinar elementos concretos, a gente vai selecionar, a gente vai fazer pareamentos de objetos iguais e diferentes. Nós vamos separar objetos por categorias e discriminá-los a partir de um atributo, seja ele cor, forma, tamanho, espessura. E, gente, eu posso trabalhar todas as cores, todas as formas aqui, mas uma de cada vez, tá? 2 de cada vez. Então, 2 cores e 2 formas, tá? Porque a partir do momento que eu estou trabalhando mais de uma cor e mais de uma forma, já caracteriza lá no nível 3, que daqui a pouquinho vocês vão ver qual é o nome desse nível, tá? Então já é outra, porque aqui ela tem que aprender, ela tem que saber essa exigência, diferença e semelhança. E ela tem que praticar esse kit de material, de atividades, a gente elabora todas essas atividades para que essa criança possa desenvolver, a gente vai acompanhando todo esse processo, né, para ela chegar mais lá na frente. Quem é da educação infantil, que está me assistindo aqui, do primeiro ano, deve dizer, nossa, mas é tudo que a gente faz. Exatamente. É muito das coisas que vocês já fazem, principalmente lá na educação infantil, só que aqui tem uma diferença, está estruturado, está organizado para a criança no pleno desenvolvimento, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Então, encaixes de elementos concretos, tá? Alinhavos, vazados. Aqui a gente começa, é exatamente o programa que a gente vai trabalhar. E dentro dessas informações, exatamente dentro dessa tela que vocês estão olhando, a gente tira muito material, a gente avalia muito material. Então, olha lá, tá? Ó, alguns materiais novos que eu não trouxe aqui para vocês ainda, gente. Tem muito material novo aqui, tá? Então, olha só que legal aqui. Então, 2 caixas onde eu tenho. Uma eu vou colocar tampa e a outra eu vou colocar canudo. Eu apresento, antes você só, no nível 1, você apresentava uma separada da outra, correto? Agora aqui eu posso colocar essas duas e misturar as peças e ela pegar e fazer atribuir isso, né, no local correto. Olha lá outra aqui também, gente. Aqui deste lado vai, né, bolas e aqui vai madeiras, né, retângulo, né, uma peça em retângulo, aqui uma peça circular. Ó, as tampinhas, certo? Então, são formas diferentes que eu vou fazer. E olha o atributo, o mesmo a cor, né? Então, assim, eu posso estar fazendo isso, né? Posso ter tampinhas vermelhas, tampinhas amarelas, ali eu posso ter uma pista aqui, uma dica visual para trazer essa informação, tá?
para a criança não ter o erro, não pode errar. Aqui eu tenho que ensinar ela já acertando. Olha para atividade externa, gente, quando vai os professores de educação física, professores que trabalham com movimento, olha que interessante colocar tampa, depois eles vão colocando na caixa. Aqui eu posso, ó, rosquear, trabalhar o rosquear também. Eles vão separando azuis e vermelhos. Olha lá, aqui isso é muito interessante, gente, tá? Lá dentro da pós eu ensino isso para vocês, outros professores também ensinam. Como a gente montar esse material estruturado? O que que é? Gente, a gente não sai por aí e a gente tem que ter um respeito com isso, tá? Cada um faz um material. Não. O material estruturado, por isso a importância da gente saber. Vocês que estão me assistindo, vocês sabiam que dentro do material estruturado, quando a gente está fazendo o material, existe a área de armazenamento e a área, né, e a área de concreta de ele realizar, né, onde eu armazeno, e a área de execução. Vocês sabiam disso? Né? Coloca no chat aí para ver quem sabe. Então, existe dentro do material estruturado, existe a área de armazenamento e a área de execução. Vamos verificar aqui nessa atividade. Olha lá, nós temos aqui uma atividade de nível 2, onde a criança tem que colocar ali, ó, tem a pista visual, né, do grampo de roupa azul, do grampo de roupa verde, ele tem que fazer essa seleção. Tá? E ali, ó, tem a pista dica. Então, ali nós temos a área de armazenamento e a área de execução. E aqui tem um detalhe bem importante, gente, dependendo aqui a foto da forma como foi tirada, tá? Mas sempre da esquerda para a direita. Né? Ou de cima para baixo. Então, poderia ter aqueles copos mais em cima e os grampos aqui, na nossa direção, né? Então, a criança vai lá, pega e ela faz essa separação. E olha que interessante. Aqui seria considerado a área de armazenamento e aqui a área de execução, tá? E aqui olha que interessante, que toda atividade estruturada a gente tem que trabalhar já pensando nisso, na generalização deste conhecimento, dessa informação. Então eu tenho a mesma lata e olha só, variações de encaixes. Dependendo da atividade, a mesma atividade vai fazer encaixes diferentes. A criança vai tendo experiência diferente, tá? Olha lá que interessante, né? Diferença e semelhança. Então, ele pega o objeto, ele faz o pareamento, tá? Aqui, ó, verdes e amarelos, né? Tem coladinho com velcro. Bom, passou o nível 2, ela consegue diferenciar, né, toda essa questão específica, mais de diferença e semelhança. Nós vamos para a atividade de nível 3, o nível 3. O que é o nível 3? O nome do nível se chama discriminação visual. É onde nós vamos trabalhar com a questão da discriminação visual. Ele vai discriminar visualmente. Gente, ele vai olhar a imagem e vai discriminar. Então, essa mão é igual a essa, beleza. Às vezes ele não precisa nem saber o que é mão, mas ele tem que discriminar. O conceito disso vou depois, é outro nível. Mas se isso vem na informação com a criança, tá tudo bem, a gente aproveita isso também. Mas aqui precisa, é um grande erro que há dentro do ensino da criança com autista. Você já ensinar a discriminação, já querer que ela nomeie, já querer que ela compreenda a informação e fazer que ela execute. Não, tem um princípio importante, que é a discriminação antes. Depois vem a nomeação, depois nós vamos trabalhar isso, tá? Então, vamos lá, correspondência da imagem versus objeto. Então, vou lá pegar o martelinho, né? E vou fazer, tipo, um objeto, né? O próprio martelo e a figura do objeto, pareamentos de figuras, tá? Discriminar imagens, letras, formas, números, seleção de diversos formatos e objetos, referência de figura e objeto, seleção de diversas cores com objetos iguais ou diferentes. Olha que interessante. Completar figuras, categorizar, classificar. E aí a gente começa o trabalho de quebra-cabeças. 2 peças, aqui 3 peças, 4, 6, 8.
e assim sucessivamente. A gente vai trabalhando esse ensino, tá? E aí também, dentro deste programa, nós temos um subprograma ali extremamente importante, onde a gente vai começar com atividades de programa, com atividades grafomotoras. Nós vamos ensinar o traçado para essa criança, não é a letra, tá? Nós vamos ensinar o traçado para ela. Vamos começar a trabalhar essa questão da pega do lápis, né? Dessa criança se familiarizar com isso, fazer essa relação. E aí vem alguns modelos, gente, ó, de atividades para vocês terem uma ideia. Ó, seleção. Aqui no nível 3, eu já vou trabalhar tudo que é cor, tudo que é forma, mais de uma cor ao mesmo tempo, formas, tá? Então, olha lá. Olha a área de armazenamento e a área de execução, gente. Tem a dica ali, ó, a pista visual e a criança tem que colocar igual. Aqui também, né? Aí já exige aqui parte motora que eu posso estar associando. Olha, atividades também para trabalhar a questão de raciocínio, gente, muito interessante, ó. O sorvete e dou a cartinha e a criança tem que montar igual. Ó, o jogo, esse aqui é um jogo e você pode usar também para fazer atividade, para montar atividade, tá? Hora dos carrinhos, esquerda, direita, qual é a direção de cada um deles, tá? Para a gente organizar, fazer o pareamento, ó, de imagens, cores. Olha as atividades grafomotoras também de pré-escrita lá, né, gente? Ó, onde você vai fazer retas, semi-retas, curvas e ondulações. Aí tem chaveirinho que você pode montar para a criança fazer, atividades com cartela, onde você plastifica e monta para a criança organizar. Olha que interessante. Aí você pode usar o tema da criança. Ah, se ela gosta de transporte, coloca transporte. Se ela gosta de animal, tornar essa atividade atrativa. Lembrar, extremamente importante, temos que lembrar que a motivação no autismo é de fora para dentro. Isso eu tenho que saber, porque eu tenho que entender que eu tenho que motivar, além do ensino, além de ensinar ela, eu preciso motivar ela para o trabalho. Eu preciso entender os reforçadores que trazem essas possibilidades, tá, gente? Ó, os quebra-cabeças por metade. Olha aqui as cartelas. A, E, I, O, U. E aí a criança vai separando lá o, né? U de uva. A uva. Cadê a uva? Começa com U. Às vezes a criança nem sabe, mas vai trabalhando ali a discriminação. Você já pode ir fazendo essa relação, tá? Olha lá, tudo que começa com B, tá? Balão, bailarina, tá? O C, castelo, né? Então você vai trabalhando com essas questões para oportunizar a criança com essas possibilidades. Ó, aqui também, quebra-cabeça do A, e o que é com a criança vai trabalhando. Palavrinhas, ali a gente já começa com a discriminação visual da palavra. Eu posso ir apresentando, lembrando que aqui a gente não está trabalhando o som ainda, tá? Ela está só trabalhando discriminação visual da palavra. Ela sabe nem o que é vaca, mas ela está pareando vaca com vaca. A gente não está nem sabendo, mas daqui a pouquinho a gente vai trabalhar isso em outro nível. Olha que interessante, bola, já começo a trabalhar bola, ela monta a sílaba ali, aí eu já posso usar atividade também para usar para uma parte mais motora, grafomotora, tá? Vou montando. E aí, está bem, já está discriminando visualmente, está super tranquila, já está entendendo, está compreendendo, é hora da gente ir para o nível 4. Ela atingiu, ela vai para a exigência de leitura. É nessa hora, aqui agora, nesse nível 4, que a gente vai trabalhar o quê, gente? O nível de exigência de leitura. Então, nós vamos começar a trabalhar pareamento e seleção de letras, e olha o que está entre parênteses. Nós vamos começar a explorar som e diversidade das letras. Números, explorar quantidades e palavras, pareamento e seleção de figuras complexas, quebra-cabeça mais complexo, seleção de categorias, eu vou ter várias categorias, um álbum lá e a criança vai colocando. Começa a colocar pareamento número versus quantidade, pareamento palavra versus figura, pareamento de frases, ações e descrições. Olha que interessante.
tá? Pareamento de palavras em livros, atividades de pré-escrita e começa esse processo da escrita. E aqui vem uma série de atividades, gente, olha que interessante. Você vai montando essas cartelas, tá? A gente monta, organiza ela, a gente chama de flashcards também, tá? Nos Estados Unidos você vai utilizar muito flashcards. Então são vários cards onde a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que tipo de atividade tem ali, tá? Aí também tá os endereços para quem puder pesquisar, certo? Então ali, gente, olha texto. Eu sempre gosto de trazer essa atividade, né? Porque assim, como é que trabalha texto, interpretação de texto com autista? Primeiro é o quê? Imagem, tá? É imagem, ele tem que descrever aquela imagem, ele tem que você explorar aquela imagem, depois você explora essa escrita. Ó. Olha que legal você fazer interpretação de texto com os personagens e a história, as perguntas. Extremamente adaptado, organizado, gente. E o mais interessante de tudo, que a gente pode organizar isso e ainda beneficiar a criança que não tem autismo, que vai ser melhor ainda para ela. Vai favorecer muito mais ainda este ensino, tá? Olha lá o tipo de poema, marque o nome do animal, aí tem a imagem. Vocês estão percebendo a importância da imagem nesse processo, tá? Olha que interessante aqui. Tá? Ó, aqui a gente pode colocar, se a criança está aprendendo a palavra, eu coloco bala, coloco casa, coloco a pista visual, depois eu retiro a partir do momento que ela aprende, tá? Lembra que a gente coloca o apoio e depois você vai fazendo essa hierarquia, tá? De dicas. Leva a sílaba que falta nos desenhos, ó, você vai montando a palavra, pipoca, e o pi, cadê o pi? Vai colocando. Né? Gente, trabalhar conceito, letra, número. Como é que eu trabalho o que é letra, o que é número? O que é consoante, o que é vogal no autismo, gente? Eu digo, ó, aí, ó, um em vermelho é vogal, o resto é consoante. Então, eu já deixo isso preparado. Eu organizo isso para a criança, tá? Ó, ali, quando a criança começa a aprender no início, e às vezes no decorrer ela generaliza e escreve todas as palavras, que é um modelo de atividade para a gente trabalhar isso, tá? Para favorecer para ela também fazer pesquisas no meio da palavra que tem letras também, tá? Olha, vários tipos, trabalho só com vogais, olha aqui, preenchimento só com vogais, tá? Porque a vogal tem o som, né, mais aberto. Então, olha só, depois, mais para os jovens, depois a gente vai trabalhando também com essa referência do concreto, das coisas que eles têm que comprar, do que eles gostam, tá? Montagem das palavras, isso aqui eu adoro também, gente, trabalho muito. Olha, trabalhar sílaba complexa com a criança, ensinar a estruturar, como que faz, como que surge essas 3 letras juntas e tem um som. Então, você organiza isso para a criança, tá? Olha que interessante, até hoje eu estava trabalhando com o menino, gente, foi muito legal, assim, ele ficava nervoso, porque ele queria saber, ai, a letra tal, eu já dava a resposta para ele, e ele já ia aprendendo, na próxima palavra ele já sabia, porque o que acaba acontecendo? Fica trabalhando sistema de hipótese com a criança com autismo, não se trabalha isso, a gente tem que dar a resposta. Então, você quer saber se ela sabe aquele... Você está avaliando, mas se você quer que ela aprenda aquilo ali, primeiro ensina, depois você cobre. Jamais chegue na criança cobrando sem ensinar antes, tá? Olha que legal. Desenho, palavra, sílaba, letra, né? Meia palavra, sílaba e letra, para ensinar o que é letra, o que é sílaba, tá? Aí vem a parte de matemática que a gente organiza também, né? Você vai trabalhando com dados, você vai estruturando, ó, os números para fazer as contas, os cálculos, pareamentos de números com quantidade. Depois, olha só, gente, que legal. Depois de tudo isso, nós vamos para a etapa da escrita, porque aí ela já consolidou, ela já aprendeu tudo aquilo ali, tá? Ó, contas, fazer as operações. Aí, ó, olha a pista visual aqui, 2 menos 1, risca, qual que é a resposta? A soma,
tá? E aqui eu deixo também para vocês alguns títulos importantes para quem puder pesquisar, aprofundar este conhecimento. A gente vai falar sobre isso na pós, o ensino de habilidades básicas, ensino de leitura, Camila Graciela, super indico, tá? A Emilene Coco, a linguagem escrita, a criança do autismo, e Vejo Aprendo também, que fala a respeito dos níveis, tá? E aí eu concluo essa minha primeira fala dizendo para vocês da seguinte maneira, que autismo, para conviver, é preciso, acima de tudo, conhecer. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!